Olá pessoal, boa tarde. Wellington Oliveira aqui. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a morfologia do sistema urinário, né, especialmente dos rins e a sua vascularização, no roteiro 2 aqui do Laboratório Morfofuncional. Bem, falando da anatomia geral, né, do sistema urinário, a gente tem que lembrar que ele é formado por dois órgãos metabolizadores, né, que são os rins, dois órgãos condutores, que são os ureteres, um órgão armazenador, que é a bexiga, e mais um órgão condutor, que é a uretra, né, que ficaria aqui no final, tá? Seja masculina ou seja feminina. Tá? Esses órgãos funcionam a produção da urina, armazenamento e transporte, né, da urina. A gente vai ter aqui a localização do rim esquerdo, né, um pouco mais alta do que o rim direito, né, que a gente pode observar aqui no contorno um esquema de onde ele estaria posicionado. Lembrando que o rim esquerdo, normalmente ele está relacionado com as duas últimas costelas, né, enquanto que o rim direito ele está relacionado apenas com a 12ª costela, né, com a última costela direita, né, em função do fígado, que por ser um órgão mais maciço, maior, ele acaba, né, posicionando o rim direito um pouco mais baixo. Né. Vejam aqui também a relação de estruturas que estão ao redor desse rim, né, então quantidade de camadas de músculos, né, pele, musculatura mais superficial, como o grande dorsal, musculatura mais profunda aqui dos eretores da coluna, musculatura respiratória aqui, intercostais. Por dentro ainda tem o quadrado lombar, o próprio diafragma e o transverso do abdômen. Né? Então, você tem todos esses músculos, né, estrutura, forma essa parede posterior aqui do dorso. Né? Então, ela vai estar protegendo, né? Inclusive é um motivo de confusão, né? Algias nessa região acabam estando relacionadas às vezes à coluna e a vertebral e às vezes aos rins, né? Então é uma questão de diagnóstico diferencial, né? Nem sempre o problema é urinário, né? Quando há uma dor referida nessa região, exatamente por estarem muito próximos, muito imbricadas aqui essas estruturas. Tá? Quando a gente olha mais internamente, né, você vai conseguir ver aquela estrutura muscular que eu falei, né, parede muscular, que é um corte coronal, né, a gente consegue ver o fígado, o pulmão, aqui o diafragma. Vejam que esse diafragma, o transverso do abdômen, todas as estruturas aqui, esses músculos, têm fáscias, além da própria face abdominal, né, vão formar aqui o que a gente chama de fáscia renal, né, vão se juntar com o próprio peritônio parietal aqui, né, e vão envolver os rins para formar o que a gente chama de fáscia renal, onde você vai ter essa gordura aqui, né, uma gordura que envolve o rim, né, uma parte dessa gordura fica por dentro dessa fáscia renal, né, e outra parte fica mais externamente. Tá? Aqui a gente consegue visualizar também num corte transverso, né, transversal, a localização dessa fáscia e a mesma observação, peritônio parietal aqui na frente, fáscias dos músculos aqui, né, e aí a gente vai ter uma faixa aqui de fibrosa, né, que envolve os rins aqui formando essa fáscia renal. Tá? Quando a gente vai olhar esse rim enquanto estrutura, ele tem polos, né, tem um polo superior e inferior, ele tem um hilo, né, por onde vão entrar as artérias, vão sair as veias, né, a saída também aqui da pelve renal,
face anterior e posterior, mas ele tem uma divisão em segmentos, que vai ser importante quando a gente falar da vascularização, tá? Depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor esses segmentos, tá? Essa linha vermelha aqui em destaque, ela vai mostrar para a gente onde fica a cápsula renal, que é uma cápsula fibrosa que envolve diretamente o rim, né? E entre essa linha vermelha e essa linha verde que está em destaque aqui, a gente vai encontrar a região cortical do rim, né? E entre a linha verde clara e a linha verde escura, a gente encontra a região medular. Tá? A região medular é formada pelas pirâmides, especialmente, né? As pirâmides a gente vai destacar aqui em amarelo, e entre as pirâmides a gente vai encontrar as colunas renais, né? Então essas regiões mais claras aqui que vocês estão vendo são as colunas, e as regiões mais escuras, as pirâmides renais. Tá? A região verde, ela escura, ela também contorna o que a gente chama de seio renal. Essa região mais interna, preenchida por gordura, e pelo sistema pielocalicial, né, que é formado pelos cálices. Né, aqui a gente tem cálices menores, que vão estar diretamente ligados com as papilas renais aqui, né, que corresponde ao ápice da pirâmide. Os cálices menores se juntam para formar cálices maiores, que por sua vez vão formar a pelve renal, que vai se estreitando até dar origem aos ureteres. Tá? Então essa é a estrutura e organização interna do rim. Tá? Aqui a gente tem na seta o segmento superior do rim, no caso aqui direito e esquerdo, né? Segmento inferior. Aqui a gente tem o segmento posterior, segmento antero-superior e antero-inferior. Tá? Nessa imagem a gente pode explorar um pouco melhor a vascularização dos rins, dá para ver a relação com as glândulas suprarrenais, com aquela tecido adiposo que eu falei agora, né, que fica ao redor dos rins, né, que é também chamado como cápsula adiposa. Tá? Mas a gente vai destacar aqui as artérias renais, à direita e esquerda, tá? E as veias renais, também direita e esquerda. Vejam que a veia renal esquerda é maior do que a direita, assim como a artéria renal direita é maior do que a artéria renal esquerda. Tá? A artéria renal direita passa por trás da veia cava e a veia renal esquerda passa pela frente da aorta. Tá? Então elas têm essa relação íntima aí, né? As artérias e veias renais com a cava aí, a artéria aorta abdominal. Tá? Quando a gente vai olhar mais para dentro do rim, a gente vai observar aqui a artéria renal chegando, tá? No caso aqui à esquerda, a artéria renal dá origem a várias artérias que a gente vai chamar de artérias segmentares, tá? Para cada um daqueles segmentos, superior, inferior, posterior, antero superior, antero inferior, tá? Cada segmento tem a sua artéria e cada segmento dá origem às artérias interlobares. Tá? Então essas artérias interlobares que começam aqui, ó, já vão se dividindo aqui, mas ainda estão percorrendo aqui a coluna renal, e à medida que elas se dividem novamente, elas vão formar as artérias interlobulares. Tá? Então, na sequência, artéria renal, artérias segmentares, artérias interlobares e artérias interlobulares. Tá? Isso é o caminho de ida, né? Ainda vai ter aí a formação dos vasos retos, todo o sistema de fluxo e contrafluxo, tá? As artérias retas e depois formação da parte venosa. Ok? Então, era essa a ideia, né? Em relação ao estudo dos rins. Tá? Um bom estudo para vocês. Nos vemos na nossa aula no Meet.